Bem, esse título parece meio estranho, né, se você for ver, mas se a gente pensar, galera, estamos na Terra, no universo. E assim, a insignificância humana perante toda essa vastidão que existe se revela quando nós queremos nos comparar, né? Tanto em relação à duração temporal quanto em escala física também, né? A imensidão quase que incompreensível do cosmos. E acredite, Ben 10 nos ajuda a refletir sobre esse tema. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vivemos em um pequeno planeta chamado Terra, que orbita uma estrela comum chamada Sol, localizada em uma das muitas espirais da galáxia Via Láctea. Esta galáxia, por sua vez, é apenas uma entre bilhões ou possivelmente trilhões que formam o universo observável. Em termos de tamanho, a Terra é irrelevante, cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. E o Sol é apenas um ponto minúsculo quando comparamos com, por exemplo, estrelas gigantes, tipo a Rigel, né, que é uma estrela que a gente pensava que o cromático ele podia absorver, né, só que essa afirmação nunca foi dita pelo Duncan Royal, que é o co-criador do Ben 10, e a minha equipe junto com a Wiki provou que isso é falso. Valeu aí, Biel, e a toda a galerinha responsável pela Wiki, vocês são brabo demais. E assim, galera, mesmo a Via Láctea, com seus 100 mil anos-luz de diâmetro, ela ainda assim é uma poeira, né, comparado a várias e várias galáxias que existem nessa vastidão do universo. Todo o conjunto do universo é muito maior do que só a Via Láctea, entendeu? Tipo, o espaço entre uma galáxia e outra é escuro, frio, enorme, gigante, tipo assim. A luz da maioria delas leva assim bilhões de anos para chegar até nós. Então, o que a gente vê muitas das vezes, né, a gente vê essas luzes delas são praticamente uma visão assim de um passado remoto, entendeu? E isso porque eu nem falei de quasares ou pulsares, coisa que o Grava-Ataque Supremo tem total controle. E assim, galera, do ponto de vista temporal, nós, seres humanos, a humanidade, também somos minúsculos. Porque se você for ver a humanidade moderna, assim, você for ver pela ciência e tudo, existe há 3 mil anos. E isso não é nada se a gente comparar com os 4,5 bilhões de anos da Terra ou os 13,8 bilhões de anos do universo. Assim, galera, é como se em uma escala de tempo cósmica, a nossa civilização é como se fosse um piscar de olhos, tá entendendo? Tipo, o tempo que um cometa leva para fazer toda a trajetória dele, assim, completar uma órbita, pode demorar mais tempo do que toda a história registrada da humanidade. Mas assim, galera, a ideia de sermos um grão de areia não é só um exagero poético, entendeu? É realmente uma forma de mostrar como nós somos pequenos, né? Tanto de forma física como temporalmente em relação ao universo. Nós não estamos no centro de nada. E também não tem nenhum registro, nenhuma forma de provar que o universo saiba da nossa existência ou se importe com ela. E isso mostra a nossa insignificância. Mas mesmo assim, nós ainda somos capazes assim, de refletir, de pensar, de querer nos aprofundar, de entender toda essa imensidão, entendeu? Claro que isso não tira a nossa insignificância. Mas talvez, até de uma forma meio que paradoxal, torna a nossa existência um tanto que significativa. É por esse exato motivo que a grande maioria das pessoas busca uma religião, seguir uma religião. Ó, eu mesmo sou cristão, pela graça e pela misericórdia de Deus. E assim, eu não posso afirmar 100% qual é a religião do nosso herói, né? Mas que já demonstrou conhecer ou até talvez seguir alguns princípios bíblicos. Mas se eu morrer, aquele lugar com luzes vermelhas é pra... Não, eu não quero ir pra lá. Então, assim, para mim, Deus já é justamente o que traz relevância à nossa existência, entendeu? Eu vivo para Deus, eu entrego minha existência à pessoa de Jesus Cristo, entendeu? Se a gente for colocar essa justificativa, né, dentro do assunto que a gente tá dizendo aqui, então Deus seria justamente a maneira lógica de crermos que temos relevância. E até é engraçado, né, pensar que em Ben 10, dentro da história dele, né, já teve esses conceitos cristocêntricos dentro da história, várias vezes. Ora,
Embora os contumélios sejam os responsáveis por criar universos, incluindo o Prime, nunca foi dito que não existe um deus único no multiverso Ben 10. Ao menos antigas declarações sobre os Sapos Celestiais do Andy McDuffie faziam os fãs, né, teorizarem essa possibilidade. E Ben 10 já trabalhou muito bem com essa conexão cristã para trazer um ônus de importância de espécies, né? Afinal, Ben 10 Supremacia Alienígena fala de tentação por poder. Começo ao fim é assim. Se a gente for ver desde do Kevin, né, ele virando um monstro, toda a história do Agregor, né, fazendo a gente ter diálogos incríveis e memoráveis como esses que eu vou mostrar. Não pode fazer isso! Sabe o que vai acontecer com você? Porque eu sou osmosiano? Porque absorver energia causa insanidade? É! Pare antes que seja tarde demais! Mentiras! Contadas pelos fortes para controlar os fracos. Kevin! Lembra quando me falou que a lei do nosso povo contra a absorção era uma mentira para controlar os fracos? Kevin é uma ameaça. Amizades à parte, a única manobra responsável é acabar com ele com o que for preciso. É a manobra lógica. É o jeito mais seguro. É a maneira sensata. Não é o seu jeito, Ben. Você confia nas pessoas, dá uma segunda chance e elas correspondem às suas expectativas. Kevin era um sociopata quando eram crianças, mas você confiou nele mesmo assim. E olha o que aconteceu. Ele se transformou num bom rapaz. Mas agora virou um monstro. Eu acabaria com ele sem pestanejar. Mas sei que você não agiria assim. Quando pensei que o senhor tivesse morrido, tive que amadurecer muito. Mas depois eu deixei a fama subir a cabeça. Eu me diverti, mas sempre disse a mim mesmo que quando a situação fosse séria, eu também seria. Não vou discordar de você, Ben. Só queria ter certeza de que tinha pensado no assunto. Eu pensei, vô. Lamento o que vai acontecer com o Kevin, lamento mesmo. Mas não é mais brincadeira de criança. A brincadeira acabou. Vou tentar ser o mais rápido e indolor possível. Vim! Sônico! Mais um deve bastar. E o final da Supremacia mostra o Vilgax sedento por poder, né, através do Diagon. E depois vimos a tentação do Ben em seguir os conselhos do Vilgax. Será que ele segue? Será que ele não segue? O Ben com total certeza ficou em um impasse. Afinal, com a Ascalon, a espada lendária do Azimuth, o poder do Diagon e o Super Omnitrix, ele poderia fazer praticamente de tudo. E poderia acabar com todo o mal do cosmos. E o Ben, ele não fez isso porque o livre-arbítrio é inerente a todos, né? Uma dádiva que, como eu disse antes, é cristocêntrica. E o Ben preferiu dar liberdade de escolha a todas as pessoas do universo. E não fazê-las serem robôs programados sem liberdade de ser o que quiser. E o nosso querido Eco Supremo, Eco, né? Se ele já foi chamado assim em um episódio. Eco Supremo, Eco. É o ET que despertou o interesse em mim para fazer esse vídeo. Muito porque muita gente se faz de Eco Supremo, quando deveria se fazer de Benjamin Kirby Tennyson, né? É complicado, eu sei, né? Eles não são a mesma pessoa, afinal. Sim, eles são, mas ao mesmo tempo não são, né? As personalidades são diferentes. O Ben, ele tem os seus pontos fracos também. Ele é uma pessoa e está tendente a errar, né? Com o fato dele ser muito mulherengo, por exemplo, né? Nós não vemos a Encantriz desde a infância. E é óbvio que ela voltou pra se vingar. Ela tava bonita. Ben! Mais que bonita, uma gata. Kevin! A minha filha adora você. Jura? Ela é bonita? Ben! Desculpa, é o hábito. Mas, como vimos no final da Supremacia, em última instância, o Ben ele conseguiu usar uma ética muito linda e importante para solucionar o problema, e isso, meus amigos, é um exemplo de como usar o seu livre-arbítrio para não ser insignificante. Claro que não podemos fazer algo 100% igual, mas podemos se espelhar em atitudes boas, em ótimas virtudes, né? E o Ben, ali, ele provou ser um herói. Ao deixar que todos pudessem decidir se eles querem ser herói ou vilão de sua própria história, né? Agora o Eco Supremo, por mais que seja um alien assim muito bom, que dos melhores aliens que já existiu de Ben 10, assim, muita gente, muitos fãs mesmo gostam desse alien, né? Ele é frio e calculista e tudo, mas ainda assim não é um exemplo para se seguir, né? E que me lembra certos personagens amados da cultura pop, tipo, por mais que você ame o Coringa como personagem, você obviamente não deve querer ser como o Coringa e nem se tornará assim, entendeu? TV Record. O Eco Supremo, ele altera a personalidade do Ben. Isso é mostrado com ele sendo frio e sério em todas as suas aparições. Em ao menos duas delas, ele parte pra frente com a intenção de matar. Ele é nosso amigo! Ele ia machucar você. Não é o Kevin, é o poder
poder, não é culpa dele. O paradoxo disse que eu faria o que precisasse ser feito. É a hora. Proteja o inocente que existe no Kevin. Tomara que esteja certa. Claro que o Ben estava vidrado na ideia de matar o Kevin, mas como é que o Eco Supremo isso parece ser ainda mais sério. Também vemos ele pouco se lixando pra Gwen e o Kevin, né, caindo em armadilhas e ele não fazendo absolutamente nada. É muito interessante como o Ben 10 trata essa lógica cristã e ética, tipo, de uma forma muito boa. Afinal, temos um vilão, né, no Supremacia Alienígena nós temos um vilão Lovecraftiano, mas que também tem um nome de um deus pagão da Bíblia, né, no caso na Bíblia é chamado de Dagon, enganava os filisteus. Em Ben 10 o Diagon, ele engana a Julie, né, e o Círculo dos Guardiões da Chama, entendeu? Fazendo esse paralelo com o Dagon da Bíblia, né, é muito interessante a forma que Ben 10 utiliza, né, esses conceitos na sua história. E embora o Ben ele não seja praticamente assíduo do cristianismo, ele carrega consigo essa ética cristã voluntariamente ou não. Logo, por mais que o Ben ele já teve um momento que ele quis matar e tudo, e em tese isso é errado, mas ainda assim ele tem uma ética o suficiente para saber que os seres, né, eles precisam ter liberdade de escolha, ter o seu livre-arbítrio, poderem decidir se querem ser bons ou maus. Assim mostrando que o Ben valoriza a significância de cada um para ter suas próprias escolhas para suas vidas, em vez de querer usar todo o poder que ele tinha para decidir o destino de cada um por ele mesmo. Então assim, o Eco Supremo me deu a ideia desse vídeo justamente porque ele não era o reflexo do bem, como deveria ser. No caso, não era no passado, né? No futuro pode ser, mas no caso, até um momento aí ele não era. Então o Eco Supremo ele mostra que há circunstâncias que você precisa mudar, né? Algumas situações que exigem que você seja frio e calculista, né? Isso dependendo da situação, né? Mas o mais massa de tudo é você pensar, né? Que Ben 10 é uma obra que faz a gente pensar nessas coisas, né? Nessas nuances, né? Faz a gente refletir dentro da história dele. Tipo assim, eu acho que se eu não tivesse assistido o Ben 10, eu nunca pararia pra pensar nessas coisas, entendeu? Então você vê que Ben 10 não é só um desenho bobo, tem toda uma história por trás, um conceito, assim, mensagens boas, entendeu? E tá aí a reflexão de hoje já pra mostrar isso. Mas você que tá assistindo esse vídeo, você escolheria ser qual dos dois? Sonorosiano hiperevoluído ou o Benjamin Kirby Tennyson? E no final, ambos são heróis. Tem acertos e falhas, mas uma coisa é certa, que ambos provam para nós, mostram que nós não somos tão insignificantes quanto a cosmologia por um todo nos faz pensar que somos. Fica aí a reflexão, esse vídeo de hoje, né, um vídeo mais reflexivo mesmo, né, mostrando esse lado mais filosófico de Ben 10, né, de vez em quando é bom trazer um conteúdo assim para vocês pensarem, né, sobre isso e ver como o Ben 10 pode tratar desses assuntos também, não é só ficar aqui discutindo qual é o alien mais rápido, se é o XLR8 ou acelerado, ou outros assuntos aí que provém que eu trago aqui no canal. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!